Estamos gravando, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, boa noite, feliz sábado. Hoje nós vamos ver sobre a história de Kate, um jovem que sofreu a dor do abandono e da negligência. A reunião está sendo gravada, nós vamos orar e já dar início à nossa reunião de hoje. Senhora, meu bem? Consegue me ouvir? Dá um joinha só para saber se estão me ouvindo. Então, conseguindo ouvir nada. Oremos. Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui reunidos mais uma vez para entender um pouco melhor de que forma Jesus entende os nossos sofrimentos. Existem pessoas aqui neste momento, muitas vidas, histórias diferentes, as quais eu não conheço, mas o Senhor conhece completamente. Não apenas conhece, como também experimentou os sofrimentos que eles carregaram, para que eles pudessem ter plena liberdade, para que pudesse ajudá-los a confiar no teu amor. Eu te peço que nesse momento você esteja presente, que o Senhor fale. Eu não tenho de mim mesma nada para dizer de bom, senão através do teu Espírito e daquilo também que o Senhor tem me ensinado. Mas que não fale o homem, que o Espírito Santo nesse momento se comunique com cada coração aqui. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, pessoal. Feliz sábado para vocês. Confesso para vocês que esse tema foi um tema que falou bem profundamente ao meu coração. Eu diria que talvez um dos que mais falou nessa leitura, né? E para quem conseguiu ler aí com antecedência, talvez também tenha percebido a profundidade do poder da graça de Cristo para tirar uma pessoa de uma situação de completo desamparo, de completa prisão por Satanás. Só confirma se o pessoal está te ouvindo. Eu já confirmei, meu bem. Vocês estão me ouvindo, pessoal? É que antes do meu microfone também. O Nelson está com dúvida se vocês estão conseguindo ouvir. Ah, sim. Enfim, então, para aqueles que conseguiram ler com antecedência, né? Talvez tenham refletido da mesma forma que eu refleti sobre o poder da graça de Deus para tirar uma pessoa de uma situação de completo desamparo e prisão para uma vida de completa liberdade. Eu achei esse capítulo incrível, tá bom? Então a gente vai conversar e vamos entender melhor a história desse rapaz. Eu não sei se a pronúncia do nome dele é Kate ou Keiichi, porque eu conheço um rapaz japonês cujo nome é Keiichi, então aí eu tô suspeitando aqui que deve ser Keiichi também, né? Mas não tenho certeza, então acho que eu vou falar Keiichi mesmo. Esse moço, ele nasceu ou viveu ali muito próximo da Segunda Guerra Mundial. E para quem lembra um pouquinho aí do que estudou lá no ensino médio, eu lembro pouquíssima coisa, mas enfim, daquilo que eu lembro, eu sei que os japoneses se tornaram muito odiados ali pelos americanos, por várias questões relacionadas à expansão do Japão, também aos japoneses terem atacado ali uma base do exército dos Estados Unidos, né, chamada Pearl Harbor, e várias coisas assim foram fazendo com que os japoneses se tornassem muito odiados pelos americanos, naquele período de pós-guerra. E esse garoto, ele cresceu justamente nesse ambiente, em uma cidade que, por alguma razão, o livro não explica muito bem, tinha sido uma das que mais tinha se empenhado ali nas questões da guerra, que ainda era muito afetada pelos resquícios dessas questões ali da Segunda Guerra Mundial. E como o pessoal tinha muita raiva do Japão, isso respingou muito nos japoneses também, inclusive os nascidos ali, mas que eram de descendência japonesa. E então, isso afetou profundamente a vida desse garoto, né? Ele tinha traços orientais, descendente de japoneses, alguns inclusive que tinham sido presos ali durante a Segunda Guerra Mundial por bases militares ali dos Estados Unidos. E ele cresceu se sentindo muito rejeitado pela comunidade onde ele vivia. Tanto que ele comenta nesse livro que ele sonhava que ele iria um dia acordar com os olhos azuis, loiro de olhos azuis, num intenso desejo de ser aceito pelas pessoas. Imagina, né, pessoal? Ter esse desejo intenso de sonhar ser alguém, porque a quem você é não parece ser bom o suficiente. E era justamente isso que aconteceu com esse rapaz. Vou colocar um cronômetro aqui, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais, sabe? E aí eu preciso me guiar aqui por alguma coisa. Enfim, então esse era o contexto desse garoto. Um descendente de japoneses no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial.
E, além de se sentir rejeitado ali pela comunidade onde ele vivia, ele também se sentia rejeitado pelo pai. Também pela mãe, de certa forma, mas o que ele mais destaca no livro é que o pai, a ausência do pai, a negligência, a indiferença do pai afetou profundamente a vida dele. Por exemplo, o pai dele nunca foi em uma reunião escolar dele, nunca. E isso sempre o frustrava, até que chegou um ponto, que foi quando ele estava se formando no ensino médio, que o pai dele não fez questão de ir, e ele ficou com tanta raiva do pai que ele falou que não queria nem saber do pai mais. Queria cortar os vínculos com o pai. Algum tempo depois, os pais se divorciaram, e a gente sabe, para quem já viveu isso, né, que é um baque muito grande para a criança. Então, juntou todas essas questões, a rejeição da comunidade, o divórcio dos pais, a sensação de que o pai não se importava com ele, que o pai não estava nem aí para ele, e aí ele começou a se voltar para coisas que ele achava que iriam trazer alívio, que Satanás estava levando ele a acreditar, que iriam trazer alívio para aquele sofrimento, né? Que eram as drogas. Então, primeiro ele começou a fumar cigarros e depois de um tempo ele estava usando maconha. Isso tudo ali aos 17 anos, né? Bom, agora a gente vai entender um pouco melhor como que Satanás trabalhou na vida dele para machucá-lo. Para quem está acompanhando a gente aqui há algum tempo, vai se lembrar desses termos. E é muito importante que vocês decorem os princípios, tá bom? Os princípios do lado escondido do evangelho. Um dos princípios é o ping-pong satânico. Alguém aqui gostaria de fazer uma breve explicação do que é o ping-pong satânico? É uma coisa rápida e simples, mas só para quem não acompanhou os encontros anteriores entender. E também para eu saber se vocês estão conseguindo guardar os princípios no coração. Alguém se arrisca? Ninguém? Tá, então eu vou explicar. O que acontece? O ping-pong satânico é uma forma que o povo encontrou de explicar a forma como Satanás nos machuca. E isso acontece em fases, né? Em fases diferentes. Geralmente, a primeira fase acontece quando nós somos muito frágeis, vulneráveis e incapazes, muitas vezes, de pensar racionalmente e fazer boas escolhas por nós mesmos, porque nós ainda não temos uma boa capacidade de pensar de causa prefeito, de entender as coisas como elas são, né? Que é quando a gente é criança, que a gente é mais vulnerável, que a gente precisa que os nossos pais representem essa proteção para nós. Geralmente é nessa fase que Satanás nos machuca. É quando a gente não tem esse discernimento aguçado para entender as implicações daquilo que está acontecendo com a gente. E naquele momento de vulnerabilidade, Satanás começa a trabalhar para imprimir em nós mentiras. E essas mentiras, elas vão sendo desenvolvidas ao longo da nossa vida, vão influenciando as nossas escolhas e vão nos mantendo num ciclo vicioso. E vão se tornando uma grande bola de neve, né? Porque você acolhe essas mentiras, depois você começa a viver de acordo com elas, e quando você vai ver, a sua vida está bagunçada em um ou muitos aspectos. E é justamente isso que significa o ping-pong satânico. Ele usa essa expressão ping-pong, essa ilustração vem ali daquele jogo, né? Que de um lado tem uma pessoa que bate ali com a raquete na bolinha, aí do outro lado tem outra pessoa que bate também, a bolinha fica ali indo para um lado para o outro, né? E segundo essa analogia, nós somos essa bolinha que fica ali indo de um lado para o outro, sendo machucados por Satanás ali e os seus agentes satânicos, né? Os demônios. Enfim, então como que a gente vê isso acontecendo na vida do Keite? Parte 1. Satanás o fere. Então, ele já cresceu em um ambiente que induzia ele a se sentir rejeitado por quem ele era. Que ele não era bom o suficiente, digno de amor, de atenção, de pertencimento, porque ele era de descendência japonesa, né? Depois, também, Satanás estava atuando ali para ferir ele por meio da negligência do pai. E acontece que, quando a gente para pensar nisso, a gente vê que, geralmente, e ele vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para o final do estudo, né? O pai que entrega negligência, que entrega coisas ruins para os filhos, geralmente receberam também. Então, a verdade é que Satanás começa a trabalhar para nos ferir muito antes da gente nascer. É lá nos nossos avós, nos nossos pais, e isso vai respingando em nós aí ao longo da vida, né? E às vezes nos nossos filhos, e por aí vai. Enfim, então é assim que Satanás trabalha, né? Por meio, no caso dele, das mídias, da classe predominantemente branca ali dos Estados Unidos, que dizia que ele não era bom o suficiente porque ele era de descendência japonesa. E aí Satanás foi trabalhando para machucar esse rapaz. Na parte 2 é quando a pessoa
já aceitou, já acolheu algumas das mentiras que Satanás conta para ela naquele momento de vulnerabilidade, e ela começa a modelar a vida dela de acordo com aquela falsa identidade que ela recebeu. Então, por exemplo, Satanás criou um ambiente de carência nesse rapaz, porque ele não era aceito pela comunidade, ele não era aceito pelo pai, ele não tinha uma estrutura emocional, ele não recebia um apoio emocional que fizesse com que ele entendesse que ele era bom o suficiente, que tinha um lugar onde ele pertencia, né? Então, isso criou nele uma carência, uma necessidade de pertencer a algo, a alguém. E aí, como ele não tinha isso de uma forma natural, saudável, que foi o que Deus planejou para ser, por exemplo, no livro Lar Adventista, a Ellen White é muito enfática em dizer: os filhos devem sentir que o lar deles é o lugar mais agradável da terra. Porque se eles não sentirem isso, se eles não sentirem prazer na companhia dos pais, se eles não sentirem prazer naquele ambiente familiar, eles vão procurar isso fora, e geralmente vão procurar em lugares ruins, porque Satanás vai induzir eles a procurar nos lugares errados, né? Enfim, então quando não acontece isso, como foi o caso dele aqui, ele começou a procurar esse pertencimento em outras fontes, né? Por exemplo, o uso de drogas e também uma tentativa desenfreada de agradar as pessoas. É quando você se torna uma pessoa que está sempre olhando para os outros, em busca de aceitação, em busca de pertencimento, em busca de validação, né? Essa subjugação para o outro. Tem até uma teoria que a gente tem estudado bastante, que é a teoria dos esquemas, que ela fala bastante sobre isso, sobre quando a pessoa ela não é ouvida, não é validada o suficiente, ela se torna alguém que está sempre, que o modo de funcionamento dela é olhar para o outro, esperar do outro validação, esperar que o outro diga para ela o que ela vale, o que ela não vale, o que ela pode, o que ela não pode fazer. E foi assim que aconteceu na vida desse rapaz. E aí, ele era um menino muito inteligente, tinha uma mente bem afiada, bem aguçada. E aí, o que ele fazia? Ele deixava outras crianças copiarem o dever de casa dele, e em troca ele pedia delas maconha, para sustentar o vício que ele tinha, né? E aí, na cabeça dele, ele pensava assim: não, mas isso aí, na hora que eu quiser eu paro, nada a ver, não estou viciado não, isso aí é normal, é só um momento, uma fase. Porque Satanás estava dizendo para ele que ele estava no controle. E é justamente o que ele faz com muitas pessoas que têm vícios, né? Ele faz a pessoa achar que não tem nada errado, que é só um momento, que na hora que ela quiser ela para com aquilo. E quando a pessoa vai perceber, muitas vezes ela já destruiu a vida dela, ela já está num ponto assim que ela não consegue retroceder daquele lugar ruim onde ela entrou. E aí, esse uso de maconha já começou a prepará-lo para o vício em cocaína, que é uma droga que tem efeitos, assim, nefastos na vida das pessoas, né? E aí, depois de um tempo, ele começou a trabalhar na construção civil, e no início ele usava a cocaína como uma ferramenta para ficar acordado à noite, para o trabalho. Mas depois de um tempo, ao invés de comprar cocaína para continuar trabalhando, ele trabalhava para comprar cocaína. O vício estava muito forte, ele vivia em função de alimentar o vício. E aí essa se tornou a maior despesa que ele tinha. E aquilo começou a tomar um volume que o chefe dele começou a perceber que tinha alguma coisa errada, ele começou a dar umas gafes lá no trabalho, e ele acabou sendo despedido daquele trabalho, né? E aí ele não tinha mais dinheiro para comprar a droga, então aí ele parou, porque não tinha para onde correr, né? Ele parou e ficou em abstinência por 2 anos. E naquele período de abstinência, ele começou a meio que reconstruir a vida, conseguiu outro emprego, e começou a trabalhar, e ter projetos ainda maiores, enfim, começou a se tornar ainda mais bem-sucedido que antes. Mas, como o principal problema dele não eram as drogas, e para quem está acompanhando a gente aqui vai entender que pode parecer uma frase meio polêmica, né? Mas vai entender a lógica por trás disso. O principal problema dele não era o comportamento errado que ele tinha, mas as mentiras que haviam sido implantadas na mente dele por Satanás. E como essas mentiras não tinham sido removidas, o problema continuava latente. Era só questão de tempo para aquilo retornar. E Satanás sabia disso, né? E ia trabalhar para que isso acontecesse. E aí foi justamente o que aconteceu aqui. Então, depois que Satanás colocou ele numa situação em que ele começou a ferir ele mesmo, né? Mantendo ali o vício e tal, Satanás fez um plano para manter ele numa situação em que ele não conseguisse ver saída e solução para o problema dele, que ele chegasse à conclusão assim: para mim não tem jeito. Pode ter jeito para outras pessoas, mas para mim não dá. Olha para mim, olha onde eu estou. Não tem solução para o meu problema. Então, isso é parte também do ping-pong satânico. Ele difere de um lado, difere do outro, fazendo você pensar que não tem solução para o seu problema.
E aí, o que que aconteceu? Em um dado momento da história dele, ali, da vida dele, ele reencontrou com um velho amigo lá do ensino médio, que era viciado em drogas. E aí, esse amigo fez uma sugestão para ele, né? Hoje, vamos fazer um uso aqui e tal. Parece que ia ter uma despedida de solteiro, ia ter um casamento, né? E aí, o amigo fez a sugestão para que ele usasse de novo. Aí, ele pensou assim: poxa, né? Tem aí uns anos que eu tô livre disso, tô limpo, né? Eu mereço dar uma comemorada, né? Eu consigo lidar com isso depois. E aí ele comprou um pouquinho, usou, e aí depois disso, estava viciado novamente na cocaína. E a verdade é que o desejo de Satanás é manter as pessoas presas em vícios, em padrões ruins de comportamento, até que não exista de fato mais esperança para aquela pessoa. Ou por causa da morte, ou por causa do fechamento da porta da graça, né? A pessoa se mantém naquele padrão ruim de comportamento até que não tenha mais esperança de uma forma ou de outra. E no caso das pessoas que têm vício em cocaína, olha, eu achei isso muito interessante, esses dados que o livro trouxe, né? Eu não sabia disso. Que a pessoa que tem vício em cocaína ou outras drogas, mas ele trouxe a ênfase em cocaína, quando ele faz o uso pela primeira vez, parece que a experiência é, assim, incrível. A sensação que a pessoa tem de bem-estar é tão grande que depois ela continua usando na tentativa de sentir aquilo que ela sentiu de novo. Só que a sensação vai ficando cada vez menos intensa, só que a pessoa ela começa a usar mais na tentativa de alcançar aquele pico que ela teve naquele momento. E ela fica presa naquela situação, porque não tem como ela voltar a sentir aquilo de novo, quimicamente falando ali na questão do funcionamento do cérebro, né? E como aquilo nunca mais acontece, a pessoa corre o risco de enlouquecer ou até morrer nesse processo de uso da droga. Então, Satanás realmente lança a pessoa no vício desse para destruir a vida dela, porque ele sabe que é só um milagre mesmo para a pessoa sair daquilo, só um milagre, que Jesus pode operar, né? Mas é algo muito difícil para a pessoa. E aí, o vício foi se tornando tão forte, cada vez mais forte, a ponto de que ele começou a ter paranoias, ele começou a ver coisas, ouvir coisas, coisas que não existiam. Por exemplo, ele ouvia rangidos do lado de fora da casa, que era geralmente da janela ou a porta, alguma coisa assim, e ele começava a delirar, achando que alguém estava tentando entrar na casa e roubar as drogas dele, e ele ficava transtornado. Teve uma outra situação também, que foi a que deu ali, inclusive, o start para a mãe dele levar ele para uma clínica de reabilitação, e foi uma situação em que ele estava em casa e ele começou a imaginar que a casa estava caindo por cima dele. Então ele começou a bater nos móveis, correr de um lado para o outro, ficou transtornado. A mãe dele falou: não, eu preciso levar você para uma clínica de reabilitação. E aqui diz que quando ele estava ali na sala de espera, parece que ele já tinha ido para uma clínica assim antes, e a recepcionista daquela clínica era familiar para ele, já tinham tido algum contato ali antes, né? Quando ele estava ali na sala de espera, naquela situação de desesperança, imagina o sentimento que tomava o coração desse homem, né? A falta de paz que ele tinha no coração, o vazio, né? Aquela mulher olhou para ele com um olhar de desaprovação. E ele sentiu uma dor muito profunda de rejeição no coração. De como, do tipo que ele sentia quando era criança, e aquele sentimento de que ele não conseguia fazer nada direito, que ele não era bom o suficiente, que ele nunca seria amado, aquele vazio existencial, né? E ali ele começou a ter várias perguntas do tipo: será que existe esperança para mim? Será que realmente vale a pena procurar ajuda? Existe alguém em que eu realmente posso confiar e que realmente vai conseguir me ajudar? Imagina aquele homem sentado naquela sala de espera, provavelmente com os olhos perdidos dentro desse tipo de pensamento. Será que existe esperança para o meu caso? Você já se sentiu assim? Como se não tivesse esperança para você? Como se não tivesse jeito? Como se você fosse um caso perdido? Eu já me senti assim muitas vezes na vida. E eu sei que isso machuca. Mas existe esperança pra gente, tá bom? Olha só que interessante que está falando aqui, esses estudos que foram feitos ali na Universidade de Colômbia, lá nos United States of America. Temos um gringo aqui conosco. Enfim, o que acontece? Olha só que dado interessante. O nosso cérebro processa a dor emocional da rejeição na mesma área do cérebro que processa a dor física. Olha que loucura isso aqui. Ele trouxe aqui um estudo que foi feito, em que pegaram ali alguns voluntários, pedindo para essas pessoas olharem para fotos
da pessoa com que eles tinham recentemente terminado um relacionamento amoroso. E aí, ao mesmo tempo, pediram elas para depois olhar, na verdade, submeteram ela a alguma situação que gerava dor no corpo. Eu não explicou exatamente o que é no livro. E aí, eles analisaram o cérebro das pessoas durante esse momento em que elas estavam sentindo a dor e olhando a foto dos ex-parceiros. E eles perceberam que o cérebro processa essas duas coisas no mesmo lugar. Interessante, né? Então, quando a gente fala que quando uma pessoa está passando por um momento de sofrimento emocional muito grande, a perda, né, no caso, o término de um relacionamento é um luto. Então, é uma situação de luto, ou a rejeição também, que é até o outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, no outro estudo, né? Isso é processado como se fosse a dor física. Então, por mais que a gente não consiga ver a dor de uma pessoa quando ela está assim, passando por uma situação assim, é uma dor tão real quanto a dor de um machucado que ela sofre no corpo. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Tanto para que a gente consiga ter mais misericórdia com nós mesmos, quanto para que a gente consiga ter misericórdia do outro. E muitas vezes a gente olha, não entende o tamanho do sofrimento dele, porque a gente não está vendo o machucado ali no seu corpo. Mas o coração ferido dói tanto quanto o corpo ferido, né? Em um estudo na Universidade da Califórnia, lá, esse aqui é nos Estados Unidos, acho que o outro não era não. Eu acho que eu confundi o nome dos lugares aqui. Enfim, fizeram um estudo parecido também. Parece que tinha umas pessoas brincando ali de pega-pega, né? E aí fizeram a experiência de que algumas delas fossem esnobadas, fossem maltratadas ali durante o estudo, durante a brincadeira, né? Que estava ali dentro da questão do estudo. E aí eles também fizeram uma análise no cérebro da pessoa e perceberam que a área da dor física também tinha sido ativada. Por causa das palavras ruins, por causa dessa sensação de inferioridade que aquelas brincadeiras ali trouxeram. Impressionante, né, pessoal? Impressionante isso aqui. E aí, pessoal, como a dor física, como a dor emocional ela é tão real quanto a dor física, porque são processadas na mesma área do cérebro, acaba que é uma coisa que machuca demais a pessoa. E nós temos a tendência de desenvolver hábitos ruins para nos proteger de sentir essa dor novamente. E aí a gente tem a tendência de desenvolver uma série de padrões de comportamento, de mecanismos de defesa para nos proteger do sofrimento, porque é uma dor real, né? E a gente tem estudado aqui ao longo desses estudos do lado escondido do evangelho, histórias de pessoas que desenvolveram diversos tipos diferentes de mecanismos de defesa. Algumas pessoas começam a planejar em excesso a própria vida e tentar estar no controle de tudo, com uma tentativa de não ser ferido novamente, de não ser abandonado novamente, como foi o caso da Lindsay. Outros desenvolvem mecanismos de defesa de negação. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. No caso dela, era algo muito intenso, porque ela não entendia que ela estava num relacionamento abusivo, porque ela estava sendo muito manipulada, a ponto de pensar que ela merecia os espancamentos que ela estava sofrendo. Foi a história da Sandy, né? Tá lá no nosso canal do YouTube, pode pesquisar lá para você assistir a história dela. Então, no caso dela, ela negava a verdade. O cérebro dela tinha desenvolvido esse mecanismo de proteção, porque a realidade era difícil demais para administrar. Outros, como o Rick, que a gente estudou ontem, ele começou a assistir pornografia para se proteger do senso de inferioridade e todas as demais coisas que a gente viu. E outras pessoas ao longo do livro foram desenvolvendo outros tipos de vícios, como foi o caso do Keith, que desenvolveu um vício em drogas, né? E uma necessidade muito intensa de agradar as outras pessoas para pertencer a grupos e coisas assim. Então, a verdade é que a gente desenvolve autodefesa. Talvez você que está ouvindo isso aqui agora, ou você que vai ouvir depois no YouTube, já esteja começando a perceber e a detectar em você certos padrões de comportamento que você desenvolveu para se proteger de alguma coisa. E a verdade é que isso só nos machuca. Embora a gente use isso para se proteger, e talvez em algum momento da nossa vida tenha feito sentido de ter aquele padrão de comportamento para que a gente conseguisse sobreviver a alguma situação difícil, a verdade é que isso nos escraviza, não é a verdadeira liberdade que Deus tem para nós. Porque Deus quer nos proteger, nós não precisamos nos proteger por nós mesmos. E nós só conseguimos confiar em Deus para que Ele nos proteja quando nós entendemos o que Ele fez por nós. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, tá bom? Pare para pensar na sua história. Você que está aqui, já se sentiu rejeitado por alguém? Por algum grupo? Defeituoso? Ignorado? Como se ninguém se importasse com você? Como se
Se você desaparecesse, ninguém ia se importar com isso. Indesejado, não amado, descartado. Talvez você já teve algum amigo que descartou você, que não fez tanta questão da sua amizade quanto você fez da amizade dele. Talvez você tenha se sentido insuficiente. Eu não sou bom o suficiente para pertencer a esse lugar, a essas pessoas, né? Quem sabe você já tenha se sentido assim. Talvez sua mãe, seu pai, seu próprio esposo ou esposa, seus amigos, seus colegas de trabalho, já tenham feito você se sentir assim. Recentemente eu conversei com algumas pessoas que trazem marcas de bullying, por exemplo, que sofreram na escola. Palavras ruins que eram faladas por crianças inconsequentes, que muitas vezes aprenderam aquilo, né, com outras pessoas que talvez sofriam algo parecido, talvez em casa. Enfim, né, Satanás vai ferindo um, que vai ferindo o outro. Mas a verdade é que essas palavras ruins, elas permanecem com muitos de nós ao longo da nossa vida. E modelam nossa autoimagem, modelam nosso senso de capacidade e geram aí feridas que podem nos levar a tomar até decisões muito ruins para a nossa própria vida, né? E a verdade, queridos, é que existe cura para isso, para os corações feridos pela negligência, pela rejeição, por ter sido excluídos de algum grupo, por não ter sido aceitos por quem eram. Existe cura para pessoas que passam por isso, justamente porque o nosso Salvador se submeteu a situações em que ele sentiu todas essas coisas para que pudesse conquistar a sua e a minha confiança e nos entregar a cura, nos entregar um coração liberto desses padrões de autodefesa, desses sentimentos de vergonha, porque, de fato, a pessoa que sofre rejeição, muitas vezes, ela tem sentimentos de culpa, de inferioridade, de vergonha de si mesmas, como, por exemplo, foi o Kate sentindo vergonha de si pela descendência dele, enfim. Talvez você já tenha sentido envergonhado por alguma característica física que você tem, ou comportamental, né? Cada um aqui sabe dos pesares que enfrentou. Mas a verdade é que Jesus carregou rejeição. Ele sofreu situações de ser ignorado, de não ser amparado, para que ele pudesse nos amparar. Vamos ver um pouquinho como isso acontece? Tem aqui, por exemplo, o Salmo 22, que é um salmo bem rico em trazer para nós informações sobre como Jesus também foi rejeitado. Também tem o Salmo 53, mas o Salmo 20, né, Salmo 53 não, gente, Isaías 53, mas Salmo 22 também ele é bem rico em detalhes para a gente. Por exemplo, né, Davi, prefigurando aí o Messias, né, falando sobre o Messias que viria, ele diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando no seio de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Já se sentiu desamparado? Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. No DTN, a irmã traz detalhes sobre isso, falando que o coração de Jesus literalmente explodiu ali, né, na hora da sua morte. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pegou ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Então, ali estava Jesus, né, pendurado na cruz do Calvário, perguntando para Deus: Senhor, por que me desamparaste? Para que ele pudesse se identificar com os porquês que muitas vezes carregamos no coração. Mas vocês percebem aqui, em todas essas palavras, como Jesus foi submetido a situações de desamparo, de escárnio, de zombaria. As pessoas não estavam nem aí para ele, tanto para a dor física quanto para a dor emocional que ele estava sentindo. E ali estava Jesus, sofrendo uma profunda rejeição dos homens e até mesmo se sentindo desamparado pelo Pai.
Percebe como Jesus entende o seu sofrimento? Ali, pendurado na cruz, ele era desprezado e rejeitado pela multidão, pelos soldados e pelos sacerdotes. Inclusive os sacerdotes que eram para representar justiça, né? Eram para representar justamente aqueles que garantem que a lei de Deus seja seguida e obedecida, eram justamente aqueles que maquinaram tudo isso aí contra Jesus. As pessoas observavam sua agonia e sofrimento enquanto o sangue escorria. Já sentiu que você estava em sofrimento, mas ninguém se importava com seus sentimentos? Ninguém estava nem aí, ninguém acolhia você? Era Jesus ali na cruz, em agonia e sofrimento. E as pessoas veem o sofrimento dele e praticamente ninguém se comovia. Houve trevas na terra. Trevas cada vez mais sombrias também existiam no coração de Jesus, à medida que ele estava chegando às portas da morte e estava carregando sobre si o peso do fardo do pecado e do sofrimento da humanidade. E esses sofrimentos, essas trevas, né, se intensificaram a tal ponto que ele se sentiu completamente abandonado, rejeitado, invisível, ignorado e detestado pelas pessoas que estavam ali. E ignorado pelo Pai também. Jesus incluiu um porquê em sua história, né? Ele estava ali, pendurado naquela cruz, passando justamente por coisas que nós também passamos ao longo da nossa vida, muitos de nós passamos, né? E o coração dele também levantou um questionamento a Deus. Senhor, por que o Senhor me desamparou? E por que Jesus incluiu isso, até isso, na história dele? Ele queria identificar-se conosco quando Deus diz não ou quando não nos livra do sofrimento. Ele queria conquistar a nossa confiança. Que a verdade é que muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis na vida, nós vamos orar e vamos pedir para Deus nos livrar daquilo, e Deus não vai nos livrar. Mas Jesus, ao enfrentar aquela situação difícil e perguntar para Deus, por que me desamparaste, mas ao mesmo tempo permanecer conectado com Deus em oração, ou seja, não se desconectar com Deus, mesmo que Deus não tenha respondido, né? Ou seja, Deus não quis livrá-lo do sofrimento naquele momento. Ele estava mostrando para a gente que nós podemos confiar em Deus, mesmo quando Ele não responde da forma como a gente gostaria e que Ele não retire a aprovação da nossa vida. Que nós podemos confiar em Deus, nós podemos confiar nele. O outro ponto pelo qual Jesus incluiu isso na sua história é para nos dar um exemplo de como nos relacionarmos com Deus enquanto estamos sentindo isso, que Deus se esqueceu, que Deus não está respondendo, que Ele não se importa, porque às vezes nossos sentimentos nos fazem pensar isso. Mas nós não devemos ser movidos por sentimentos, mas sim por princípios. Devemos continuar em oração, mesmo quando tudo o que conseguimos dizer é por quê? Não devemos nos desconectar de Deus, mas levar para Ele nosso sincero por quê? Por quê, Senhor? Talvez a única coisa que o coração consiga, né, entregar para Deus em oração naquele momento seja um questionamento. Então, embora estivesse sofrendo e perguntando para Deus o porquê, ele continuou se rendendo e confiando, quando a dor emocional e física se aprofundava e o sentimento de separação também. Ele continuou confiando. Inclusive, em último momento, ele disse, né, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele sabia que ele não estava se entregando para um inimigo. Ele se rendeu, ele se entregou ao Pai. Mesmo que não estivesse entendendo muitas coisas, mesmo que as perspectivas, por causa do fardo do pecado e das trevas que haviam sobre ele, dadas essas circunstâncias, né, acabava que ao olhar para o futuro, era como se ele não conseguisse entender o que iria acontecer. Ele não sabia se o sacrifício realmente tinha sido aceito, então, embora ele não tivesse todas as garantias do que aconteceria no futuro, ele se entregou a Deus. Se entregou a alguém que ele sabia que era um amigo, né? Essa história revela muito do amor de Deus por nós. Jesus sempre deixou claro que ele e o Pai tinham um relacionamento muito íntimo. Ele sempre falou, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se Jesus e o Pai são um, se eles são idênticos em propósito, caráter, enfim, tudo isso significa que o coração de Deus também se partiu ao ver Jesus sofrendo, mesmo que Jesus não estivesse vendo o Pai ali, né? O Pai estava ao pé da cruz. A gente tem essa descrição ali no livro Desejar Todas as Nações.
Então, isso significa que o coração do pai também se partiu ao ver Jesus sofrendo e que Deus estava bem perto dele enquanto Cristo morria. Deus não o desamparou de verdade, né? Mesmo que os sentimentos e a situação pudesse fazer parecer isso, mas Deus não o abandonou, mesmo naquele momento de trevas. Os porquês ou razões que nos levam a questionar isso são demonstrações do amor de Deus por nós, mesmo quando não conseguimos compreender. Enfim, então, mesmo que a gente esteja passando por alguma situação que a gente não entenda tudo que está envolvido, que Deus é amor, né? Que, na verdade, existe um bom propósito por trás daquilo. Mesmo que a gente não consiga entender, talvez a gente nunca entenda nesse mundo, mas existe um propósito amoroso por trás daquilo, né? Eu achei muito bonito esse texto aqui que o Paul traz lá no livro, dizendo o seguinte: o sofrimento pode ser causado pelas mãos do inimigo, mas Deus o usa para a redenção. É um princípio que a gente tem visto aqui. Deus não machuca as pessoas. Deus não fere pessoas. Deus não traz doenças sobre pessoas. Existem alguns casos específicos, né, que Deus permitiu, que Deus tinha um propósito ali, mas enfim, o originador do sofrimento, de todos os tipos de sofrimento, é Satanás. Mas Deus sempre usa o sofrimento para o bem. E isso é um princípio bíblico, né? Em que Paulo fala assim, como é que é? Romanos 8:38, como é que é, gente? Que fala assim que lembrei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então a gente vê que Deus usa todas as coisas para o bem. Todo sofrimento nos convida a lutar com Deus. Essa luta com Deus nos dá um vislumbre do seu caráter. Então a gente vai a Deus perguntando por quê, pedindo para Deus confortar nosso coração, e resultado dessa luta interna ali com o Senhor, essa luta interna sincera, né, de querer entender, de nos submeter à vontade dele, enfim. O resultado disso é que a gente tem um vislumbre mais claro do seu caráter. Evidente no paradoxo da cruz, né, que mesmo que Deus estivesse permitindo o sofrimento, era um sofrimento que iria resultar em algo bom. O sofrimento e a ressurreição de Cristo são o que transformam o nosso coração. Achei muito bonito esse texto aqui. E a verdade é que esse homem, ele teve um profundo encontro com Cristo. E a história termina de uma forma tão linda que a gente vai entender melhor agora. Então, lembrando a história dele lá, né? Drogas, demissão do trabalho, começou a ter paranoias, depois de um tempo ele foi levado para uma clínica de reabilitação, né? E lá na clínica de reabilitação, ele fez aquele programa de 12 passos do AA, e aí ele começou a assumir a responsabilidade pelos problemas e escolhas que ele fazia na vida dele. Então ele começou a ficar mais sóbrio, né? Começou a refletir, fazer um detox emocional ali e rever muita coisa da sua vida. E aí ele se libertou do vício, e aí ele foi levado a pensar novamente sobre o que significava na vida dele a rejeição do pai. E ele começou a perceber que pior do que a rejeição do pai era a mágoa que ele sentia do pai. O que realmente travava a vida dele é o fato de que ele sentia muita raiva, tinha muita raiva acumulada do pai dele. E aí, ao pensar e repensar sobre isso, ele começou a enxergar o pai de uma forma diferente, como uma pessoa que teve uma vida miserável e que entregou mais do que recebeu. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Se aquele garotinho já sofreu, ali pós Segunda Guerra Mundial, imagina o pai dele, né? O que não deve ter passado ali naquele lugar. Em termos também de rejeição, talvez até de maus tratos físicos, né? A gente não sabe o que esse homem viveu. Mas ele chegou a essa conclusão. Ele me entregou, por mais que tenha sido insuficiente o que ele me entregou algo melhor do que aquilo que ele recebeu. E a verdade, queridos, é que quando nós temos problemas com os nossos pais ou cuidadores, né, para quem aqui não foi cuidado com os pais, muitas vezes, quando a gente para pensar na história deles, nós chegamos a essa mesma conclusão. Eles nos entregaram algo melhor, mesmo que tenha sido só um pouquinho melhor, mas muitas vezes foi algo melhor do que aquilo que eles receberam na sua própria história, né? De negligência, de abandono, de maus tratos. É muito comum isso acontecer, muito comum. Você para pensar na história da família e vê que também foi uma história carregada de sofrimento. E aí ele começou a perceber que, além de sentir mágoa do pai, ele também sentia mágoa de outras pessoas. Que a verdade é que a pessoa que vive em função de agradar os outros
ela frequentemente pode ser frustrada pelas pessoas. Ela cria expectativas, ela vive em função dos outros, e quando os outros não retribuem a expectativa dela, ela se frustra, ela se magoa, e provavelmente acontecia muito isso com ele, né? E aí ele gastava muita energia mental processando as formas como as pessoas chateavam ele, né? Ficava pensando naquilo, remoendo aquilo. E aí ele, com o passar do tempo, começou a entender que aquilo não era bom, que aquilo era literalmente tomar veneno esperando que outra pessoa morresse, né? Ficava lá pensando, e isso fazia mal para ele. E aí ele foi tomando decisões importantes, né? Uma delas foi que ele iria servir a Deus. Que ele fez ali um concerto com Deus e começou a servir a Deus. E que ele iria também começar a corrigir os próprios erros dele, começar a seguir caminhos diferentes na sua vida. Depois de um tempo, ele parou de ir ali nos encontros do AA, mas continuou vivendo aquilo que ele aprendeu. Porque ele, como resultado, ele conheceu a Jesus e começou a viver uma vida de progressivamente começar a conhecer melhor a Deus, se relacionar com ele de forma cada vez mais profunda. Então, ele, sinceramente, começou uma busca por Deus, né? E ali no trabalho dele, ele conheceu uma mulher, se apaixonou por essa mulher, né, guardou aquilo no coração dele, porque ele sentia que ele não era digno de amor, que aquela mulher provavelmente não iria olhar para ele, né? Sentimentos aí de indignidade, de inferioridade. E aí Deus começou a trabalhar com ele a compreensão de que como ele tinha sido aceito por Deus, que Deus o amava, que ele estava no processo de redenção, ele era digno, sim, pelos méritos de Jesus, pelo que Jesus estava fazendo na vida dele, né? De estar em um relacionamento onde ele era amado, acolhido, aceito. E aí, depois de um tempo, ele descobriu que aquela mulher, inclusive, correspondia aos sentimentos dele. E eles se começaram a namorar, se casaram algum tempo depois, já tiveram um filho. E aí, algum tempo depois, novamente, eles tiveram outro filho, uma outra criança. Só que o triste foi que essa segunda gravidez foi complicada, né? Aí a mulher teve muitos enjoos ali durante a gestação. Ela também teve um comprometimento da vista. E depois eles foram descobrir que ela estava com um tumor no cérebro. E ela teve que fazer uma operação um pouco depois de ganhar o neném. E aí depois nunca mais foi a mesma pessoa. Ela ficou inconsciente por muito tempo, enfim, até que depois ela acabou falecendo, infelizmente, né? Então a gente poderia pensar nessa história. Quando eu vi, eu estava lendo o livro, na hora que eu bati o olho nisso aqui e vi que a mulher morreu, eu falei, pronto, né? E agora? O que vai acontecer com esse homem? Mas olha só como a história continua muito bonita. Não foi tentado voltar para as drogas, pois estava aprendendo a se relacionar de forma mais profunda com Deus. E ele diz no livro assim: embora fosse doloroso e angustiante, eu sabia que Deus estava comigo. Ele tinha esse senso da presença de Deus na vida dele. E aí ele se voltou de forma mais profunda e intensa ainda para a Bíblia e para a igreja. Que eu não falei isso antes, deveria ter falado também, eu esqueci de comentar, mas a esposa falecida dele era adventista, era cristã, né? E ela guardava o sábado, e ela chamou ele para ir à igreja dela. Ela estava afastada da igreja, enfim. Mas como ele disse que ele queria servir a Deus, ela falou, então vamos na minha igreja? Aí ele foi, achou um pouquinho diferente lá, mas gostou do que viu, né? E começou a frequentar essa igreja, né? Então aí, depois que a esposa faleceu, ele começou a se entregar cada vez mais também para as programações da igreja, enfim, por uma busca mais profunda ali da Bíblia. E nesse processo, ele conheceu o Ministério Direto ao Coração, que é o ministério do pastor Paul, o escritor desse livro, né? E aí ele começou a frequentar a igreja que o Paul frequentava e começou a ouvir o Paul contar os princípios do lado escondido do evangelho. E aquilo foi trazendo, assim, vários insights incríveis para o Keith. Por quê? Porque ele tinha muitas perguntas no coração que não tinham resposta. Era Deus que estava trabalhando no coração dele para ele chegar às compreensões que ele chegou antes. Por exemplo, quando ele pensava sobre o sofrimento de Jesus e perguntava para outras pessoas sobre isso, as pessoas não queriam falar sobre isso. Ah, Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados, mas as pessoas não queriam focar nessa parte do sofrimento. E aí ele ficava se perguntando assim, mas por que Jesus sofreu tanto? Isso é para fazer eu me sentir pior comigo mesmo, para sentir que eu não valho nada, né? Ele não entendia o peso que tinha o sofrimento de Jesus. E que, na verdade, isso não era uma coisa para fazer ele se sentir péssimo, necessariamente, mas para fazer com que ele entendesse que Jesus o amava a ponto de se identificar com o sofrimento dele, que foram compreensões que ele foi chegando depois. E aí, ao entender esses princípios, ele pediu oração. Então, esse processo de oração que a gente tem ensinado aqui no grupo para vocês, ele pediu para que o povo fizesse esse processo de oração com ele,
E aí, quando ele começou esse processo de oração, ele foi recebendo cura daquelas feridas da infância que ainda estavam dentro do coração dele, que não tinham sido resolvidas completamente. E aí o sentimento de vergonha, de culpa, tudo isso foi começando a ir embora. Foi sendo lavado por Jesus do coração dele. E aí olha que lindo que ele fala aqui, ó. Entendi que eu não preciso esperar pela ressurreição e pela segunda vinda para desfrutar a graça de Deus. Sempre há mais para descobrir e mais liberdade para desfrutar. Sabe por que eu achei isso aqui incrível? Porque muitas vezes a gente vive como se paz interior, alegria, fosse uma coisa só para a vida futura, né? Aqui no mundo a gente sofre mesmo, é assim mesmo, a gente se conforma com sentimentos de angústia, de vergonha, de dor, e as prisões emocionais que muitas vezes a gente tem. Mas, na verdade, não é para ser assim. Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós para nos dar plenitude hoje. Sabe esse sentimento de culpa, de vergonha, de inferioridade, de que a gente não vale nada, que Satanás muitas vezes tenta colocar na nossa cabeça? Ficar livre disso não é uma coisa para o futuro, é para hoje, é para agora. Isso não é incrível? Eu achei isso aqui incrível. Meditar nisso aqui fez muito sentido para mim. Fez muito bem para mim. A liberdade para nós hoje não é somente para o futuro. Você aceita essa liberdade? Jesus morreu para tornar isso acessível para você. E à medida que o Keite foi meditando nessas coisas, essas compreensões profundas sobre Jesus foram mudando a forma como ele falava de Jesus para as outras pessoas. Por exemplo, ele contou 2 experiências do livro. Ele fala de uma situação em que ele começou a contar para uma mulher tudo aquilo que ele estava descobrindo sobre o sofrimento de Jesus, e a mulher começou a se abrir para ele, e contar para ele que ela foi estuprada por uma gangue em dado momento da sua vida, e que ela sentia muita vergonha daquilo, porque geralmente pessoas que passam por situações de abuso, elas carregam um sentimento de culpa, de vergonha, né? Como se a culpa tivesse sido delas, quando na verdade não existe isso, né? De a culpa ser da pessoa da vítima, né? E o que acontece? Nesse contexto aqui, olha que interessante, ao falar sobre o sofrimento de Jesus, isso fez com que uma pessoa abrisse o seu coração. Isso é muito interessante. Quando você fala do sofrimento de Jesus, isso suaviza o coração da pessoa. Ela se sente aberta a compartilhar o seu próprio sofrimento. E como consequência disso, essa mulher encontrou uma libertação em partes ali dos sofrimentos de vergonha que ela tinha há muitos anos. Uma outra situação aconteceu também de uma mulher que tinha sido abusada pelo tio. E aí ela começou a beber para aliviar os sentimentos de vergonha que ela tinha. E depois que ela ouviu o Keite falando sobre os sofrimentos de Jesus, ela disse algo muito interessante. Ela disse assim: esse é um Deus diferente daquele que eu conheci quando eu era criança. Olha que lindo, né? E depois de um tempo ela também experimentou uma certa cura ali, né? E aí, assim, embora ele não tivesse a intenção de evangelizar e nem fazer com que as pessoas se abrissem, quando ele falava sobre o sofrimento de Jesus e até do que Jesus estava fazendo na vida dele, o resultado era esse. Lindo, né? E aí ele comenta algumas coisas interessantes. Ele fala assim, ó, que Satanás detesta gente livre. Então ele continuou trabalhando para mantê-lo preso ali em algumas ideias erradas. Como, por exemplo, no caso dele, Satanás continuava tentando ele a culpar os pais pelo que fizeram ou deixaram de fazer por ele. Ele esperava um tipo de perfeição que seus pais eram incapazes de entregar. Então, a verdade é que quanto mais rápido a gente entende que os nossos pais nos deram o melhor que eles podiam, e mesmo que não tenham dado o melhor que podiam, foi a realidade que aconteceu e que a gente não precisa ser limitado por aquilo, que a gente pode se autorresponsabilizar pela nossa vida. Quanto mais cedo a gente entende isso, mais cedo a gente começa a ter liberdade, sabe? Porque é mais fácil para a gente mudar nossa mentalidade, muitas vezes, do que mudar os pais, né? De fazer eles entenderem que eles tinham que ter sido diferentes ou que eles têm que ser diferentes. Às vezes é mais fácil a gente aceitar eles do que eles mudarem, né? Algo que eles têm feito aí por tanto tempo. Então, essa mentalidade, né, de culpar os pais pelo que fizeram ou deixaram de fazer, reforçava padrões de pensamento como: não sou bom o bastante,
preciso me esforçar mais, não mereço isso, ou seja, as coisas boas, né, que aconteceram ali na vida dele. Enfim, então, se manter nesse tipo de pensamento de vitimismo impedia ele de se colocar acima dessa falsa identidade, né? Que se manifestava por meio de sentimentos de inferioridade, de imerecimento e coisas assim. E essas mensagens eram problemáticas porque elas diziam coisas negativas a ele que faziam com que ele pensasse que ele era menos do que aquilo que Deus tinha determinado que ele era, né? Que é o seu filho. Nós somos filhos de Deus. E Deus tem a verdadeira identidade para nós, de filhos aceitos, amados, cuidados, né? Em suma, cada vez que o seu foco estava nos erros dos pais, né? Ele estava deixando de olhar para o Pai perfeito. Deus quer que nós olhemos para Ele, tudo aquilo que Ele é para nós, que Ele pode ainda se tornar para nós, e que a gente pare de contemplar as imperfeições humanas. E eu sei que só é possível pelo poder dele, porque eu sei que tem muitas pessoas que foram muito feridas pelos pais, mas Deus pode nos ajudar a perdoar e a entregar para Ele esses fardos que são muito pesados para a gente carregar. E aí, a verdade é que algumas pessoas começam esse processo de busca pela liberdade e depois elas hesitam, elas param na metade do caminho, porque elas começam a se confrontar com algumas coisas mais difíceis ainda de se lidar que estão no coração delas, talvez dores mais intensas, erros que elas cometeram, que elas não querem pensar sobre aquilo que é doloroso demais, que é vergonhoso demais, e isso faz com que elas não progridam tanto quanto elas deveriam no processo de cura. E aí a pergunta que fica para a gente é: o que nos impede de buscar ou nos leva a negar a dor? O que te trava hoje para você buscar a plena cura? Por exemplo, a gente mandou no grupo recentemente alguns materiais que o Paul nos pediu para enviar para vocês, com um modelo, né? Para vocês montarem as suas próprias orações da cruz, de acordo com os sofrimentos que vocês passaram, os pensamentos negativos que vocês têm. E ele fez uma ligação com a gente para falar exatamente sobre isso. Ele dedicou o tempo dele para fazer isso, né? Embora tenha tido muitas intercorrências na live, mas a live está gravada, ficou lá. E pelo que eu percebi, quase ninguém preencheu. Pouquíssimas pessoas. E as que preencheram, muitas delas não permaneceram orando. O que nos impede de buscar pela cura? Se a gente entendeu o caminho, que alguma coisa pode nos aliviar, nos dar liberdade, o que te impede de perseverar nessa direção? Medo, vergonha, dificuldade de confiar em Deus. Muitas vezes nós confiamos mais nos vícios, naquelas coisas que a gente faz que dão um alívio imediato, do que confiamos em Deus e na capacidade dele de nos dar alívio, de nos dar paz. Muitas vezes nós não queremos assumir a responsabilidade pela nossa vida, porque é mais fácil culpar o outro, né? Não, mas eu tô nessa situação, eu vivo dessa forma, eu faço isso aqui porque meu passado foi assim, porque eu não recebi isso, eu não recebi aquilo. E isso é muito tentador para a natureza humana, muito tentador. Ainda mais, quanto mais a pessoa sofreu, eu acho que maior a tentação na vida dela. E veja, Deus não desconsidera o seu sofrimento. Deus não desconsidera. Mas quando nós nos apegamos ao sofrimento, ao invés de trabalhar para nos livrar dos mecanismos de defesa, das coisas ruins que ele trouxe para a nossa vida, quando nós nos apegamos a isso, nós estamos nos auto-sabotando. Deus não desconsidera, mas ele quer que você esteja acima disso. Entendeu? A lógica é essa. Deus quer que você esteja acima, que você não seja limitado por essas coisas. E quando a gente usa isso como justificativa para o nosso sofrimento, para os nossos erros, a gente está se limitando, a gente está falando assim, não, eu não consigo passar daqui não, porque eu sofri demais. E embora tenha sido verdade para muitas pessoas que elas sofreram demais, se apegar a isso não te faz bem. Deus quer que a gente assuma a responsabilidade pela nossa vida. Enfim, né? Muitas vezes a gente não quer assumir a responsabilidade, e muitas vezes a gente não quer a gente evita esse momento de encontro com Deus, de conversar com Deus, de expor a Deus. Muitas vezes nós carregamos sofrimentos que foram tão intensos que a gente não sabe nem como colocar isso para Deus. Talvez existem pessoas que carregam raiva de Deus. Por que o Senhor deixou eu passar por isso? E eu falo com propriedade, porque eu já passei por isso também.
Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Por que o Senhor permitiu que fosse assim, que fosse assado? Existem pessoas que carregam isso e é difícil você se colocar diante de Deus para tratar essas coisas. Mas não permita que isso te iniba de caminhar em direção à cura. Tinha uma pessoa querendo comentar, daqui a pouquinho a gente vai dar oportunidade, tá? Só vou terminar aqui, aí a gente ora, quem precisa sair, sai, e a gente continua conversando. Será que não queremos nos comprometer com o processo de cura a longo prazo, quando percebemos que não é algo rápido, que não existe fórmula mágica? Que é outra coisa, né? Às vezes a gente quer resolver o problema assim, ó. Só que, às vezes, a gente carregou por tanto tempo aquelas mentiras Satanás na nossa cabeça, que vai levar um tempo, um processo mais longo para a gente ir se desintoxicando. E a gente precisa se comprometer com a cura. E aí, por fim, o Paul faz um apontamento lá que eu achei fantástico. Às vezes, o medo de encarar a nossa dor é mais doloroso do que a própria dor. Você já se viu nessa situação? Eu já me vi nessa situação. Carregando por anos um problema, porque era mais fácil lidar com a dor daquele problema do que encarar a dor de resolver aquele problema. Mas a gente precisa sair desse ciclo. A gente precisa sair desse ciclo. A verdadeira identidade do Keith. O que aconteceu com ele, gente? Olha que impressionante. Ele recebeu a cura, ele fez o processo de oração na própria vida, e depois ele começou a trabalhar para curar outras pessoas, para orar com outras pessoas, para discipular outras pessoas. Deus transformou as feridas dele em um bálsamo para curar o coração ferido de outros. E aí ele começou a viajar com o Paul para um monte de país, e até mesmo lá na comunidade dele, ele começou a ministrar para a sua comunidade local ali, né? As orações, os princípios do lado do evangelho. Ele começou a ajudar, aonde quer que Deus o levasse, a ensinar aquilo que Deus havia ensinado para ele, né? E você? Já se sentiu rejeitado por algo que talvez estava até além do seu controle, como, por exemplo, alguma característica física que você tem, o seu gênero? Existem pessoas que talvez já tenham sido maltratadas por ser mulher, por ser homem, enfim, não sei, né? Alguma coisa relacionada à sua cultura, à sua raça, alguma deficiência física, talvez? Já se perguntou por que se sente tão rejeitado, confuso ou com medo do futuro? Talvez você tenha esses sentimentos de medo, de inquietação, uma sensação de que você não pertence, de que as pessoas não gostam de você. Já se perguntou o que tem de errado comigo? Ou por que isso está acontecendo na minha vida? Já se viu nessa situação? Se você se sente magoado, rejeitado, cheio de culpa e de vergonha, e sem conseguir sentir a presença de Deus, não se desespere. Quando Jesus estava enfrentando os sentimentos de rejeição, ele sabia que se ele confiasse em seu Pai, tudo ficaria bem no final. Lá em Hebreus 12 diz, né? Por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Então, se você estiver passando por uma situação assim, com esse tipo de sentimento, não se desespere, porque tem um final feliz para você. Tem um final feliz, porque existe uma verdadeira identidade de Deus para você, que vai te libertar, que vai te dar plenitude de vida. E isso ele quer te entregar. Ele fez tudo que ele podia fazer para te entregar. E a gente vai finalizar com esse exemplo de oração aqui para rejeição. É uma oração semelhante ao que, em princípio, né, ao que o Keith fez, que outros que a gente estudou no livro fizeram, e que você pode aprender a fazer para o seu caso, de acordo com aquilo que a gente tem falado lá no grupo, tá bom? A gente mandou lá o documento, você pode assistir a live que a gente fez com o Paul para você montar suas próprias orações, para você aprender a fazer isso, né? Para que depois você possa fazer de forma mais automática. Exemplo de oração para a cura da rejeição. Querido Senhor Jesus, ele começa agradecendo, né? Obrigada por escolher cumprir a profecia ao se pendurar na cruz, clamando: por que me abandonaste? Para que pudesses carregar todas as formas de rejeição e indiferença que sofri na vida, com todas as mensagens de Satanás sobre não ser desejado ou amado. Obrigada por vencer a tentação de anestesiar a dor, por levar tudo isso à morte no Calvário, ressuscitar dos mortos para curar o meu coração ferido, substituir a minha rejeição pela sua aprovação e me libertar de todas as maneiras pelas quais tentei anestesiar a minha dor longe de ti. E, finalmente, obrigada por me mostrar que não sou definida por como os outros me tratam, ou pelo que fiz, mas por quem eu realmente sou como resultado do teu sacrifício e de como tu me vês.
enquanto recebo minha mais profunda e verdadeira identidade como tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Lindo, né, pessoal? Tira um print disso aqui, depois você já pode modelar, colocar sua própria história dentro dessas questões aqui, né? Contando situações específicas, talvez que tenham te machucado muito, você pode contar isso para Deus numa oração como essa. Senhor, aquela situação em que fulano me tratou assim, que eu me senti como se ninguém ligasse para mim. Obrigada, porque Jesus sentiu isso também, para que pudesse me dar aceitação, um senso de pertencimento, de que eu sou valorizado, de que eu sou amado. Porque, de fato, pessoal, é como falou aqui na oração, ó, eu não sou definido por como os outros me tratam. Jesus merecia ser tratado como foi? A lógica não é essa. Nós não somos... A forma como somos tratados pelos outros não define quem nós somos. O que define quem nós somos é o que Deus diz que nós somos. E Deus diz que nós somos amados. Existe um lugar no coração dele para cada um de nós. E a verdade é que nós já estamos chegando aí no fim do nosso estudo, né? Nós vamos ter só mais um encontro na sexta-feira que vem para nós conversarmos um pouco sobre a ressurreição de Jesus. O que a ressurreição de Jesus significa para você e para mim? O que ela significa a respeito do que nós podemos alcançar, quem podemos nos tornar, né? Que tipo de vida podemos viver por causa não apenas da morte, mas também da ressurreição de Cristo em nosso favor? Quanta esperança a história de ressurreição fornece aos corações feridos para o futuro e para o presente? Ou seja, libertação e cura não é só para a vida imortal, quando Jesus voltar. É para agora. E o que a ressurreição de Jesus significa para você nesse momento? Não perca o próximo estudo. Vai ser o último encontro desse ciclo, né? Porque depois a gente vai começar de novo, depois de algum tempo. Mas não perca, vai ser muito especial. A gente vai tirar um momento aí para oração também, se for o caso, né? Mas, queridos, da mesma forma que Jesus curou o coração do Keite, Jesus quer curar o seu. Ele quer nos libertar desses sentimentos de rejeição, de inferioridade, e quer nos ajudar a encontrar alegria plena na aceitação dele. Você aceita isso? Você aceita tudo que Jesus forneceu para você por meio do sacrifício dele, conquistado a tão alto preço? Vamos fazer uma oração nesse momento? Pedindo a Jesus que nos ajude a tomar posse de tudo aquilo que ele tão bondosamente tem nos dado por meio do seu amor, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por estar aqui reunidos, por iniciar o sábado meditando em temas tão elevados. Te pedimos que o Senhor, na verdade, inicialmente te agradecemos profundamente, porque o Senhor transformou a história desse homem para nos dar um vislumbre de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na vida de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, porque nós não precisamos ser definidos pelas rejeições, pelos abandonos, pelas indiferenças que muitas vezes nós recebemos na vida, mas nós podemos ser definidos pelo teu amor, pelo teu pertencimento, pelo teu cuidado por nós. Eu te peço que o Senhor esteja com cada pessoa que está aqui nesse momento, Pai. Tu sabes o sofrimento de cada coração. Tu sabes a história. Tu sabes as dores. Eu te peço que o Senhor ajude eles a não permitir que Satanás os pare no processo de busca pela cura, mas que eles se empenhem nisso, Pai. A custo de, assim, que eles dediquem-se de corpo e alma para o processo de cura. Que eles dediquem tempo, energia nesse caminho. Para que eles experimentem a libertação que o Senhor quer nos dar, não apenas na vida imortal, mas agora. Que eles tomem posse dessa libertação. Hoje e todos os dias da vida deles antes que Jesus volte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite para quem precisa sair e para quem não precisa. A gente vai conversar um pouquinho mais aqui. Eu vou ver o chat que eu não consegui ver antes. Boa noite, Margarete. Francinaldo disse, me envolvi com bebidas alcoólicas no ensino médio para me sentir aceito pelos colegas de classe. É muito comum, né, Francinaldo? É muito comum. Infelizmente, Satanás ele cria situações também, né, para nos induzir nessa direção. E às vezes na nossa vulnerabilidade, na nossa fragilidade, muitas vezes acontece a gente nem não ter o acolhimento que a gente precisa em casa, né? Daí a gente acaba indo para essa direção mesmo. Obrigada, Jacob. Realmente é 8:28 de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cristiane Gomes disse, é mais fácil e até prazeroso estar com uma vítima. Exatamente, né, Cristiane? Que aí a gente fica lá esperando que alguém venha na nossa direção e faça tudo por nós. E a verdade é que essa posição não ajuda a gente a crescer, né? Ela nos deixa estagnados.
A Júlia disse, como encontrar o equilíbrio entre fazer uma correção ou reclamação, mas com palavras boas? Profundo, hein? Como encontrar o equilíbrio entre fazer uma correção ou reclamação com palavras boas? Vamos ver aqui, deixa eu formular uma resposta. Uma correção. Eu acredito que muito disso também parte da motivação que a gente tem. Alguns fatores, né? Motivação, habilidade de comunicação, porque muitas vezes a gente acaba falando a coisa certa da forma errada, isso também pode gerar resistência no coração das pessoas, né? Olha, uma abordagem que geralmente funciona quando a gente está falando de um contexto em que nós estamos falando com alguém bem motivado, né? No sentido assim, de a pessoa tem, em essência, boas motivações, em essência quer fazer o certo, em essência ela gosta da gente, né? E aí, assim, uma boa abordagem costuma ser, ao invés de atacar o problema em si que ela está expondo, nós dizermos como nós nos sentimos com aquilo que ela fez. Por exemplo, supomos que alguém está machucando você porque ela fala algumas palavras para você que te ferem. E talvez a pessoa nem tenha percebido, talvez ela saiba que ela está te incomodando, mas talvez ela não percebeu o tanto que aquilo te incomoda. Aí você pensa, vou conversar com essa pessoa. Abordagem número 1. Você está fazendo isso e isso me machuca, você não pode fazer assim. Está expondo o sentimento do seu coração. Só que a pessoa pode receber isso como um ataque a ela de alguma maneira. Uma outra possível abordagem seria: quando você fala isso, eu me sinto assim, assim, assado. E aí, se for o caso, até explicar mais, porque isso me lembra tal coisa que já aconteceu na minha história, porque isso me lembra tal e tal situação. Então, você poderia evitar falar isso, ou falar isso dessa forma que você fala, porque isso não me faz bem, isso me machuca. Se a pessoa realmente gosta de você e se importa com você, a tendência é que ela pelo menos reflita o dia que eu fiquei com... Não sumiu, Luciano. Agora você voltou. Pode falar compartilhamento. Enfim, será que eu sumi? Se a pessoa realmente gosta de você, espera-se que ela pelo menos reflita e que ela se sensibilize com o fato de que ela está te ferindo, né? Então, é uma coisa que eu geralmente gosto de pensar a respeito, né? Em relação à forma como o problema é apresentado. Então, é uma das maneiras, né? E Deus está aí para nos ajudar também a encontrar esse equilíbrio, né? A falar da forma certa. E também, nunca falar com raiva, né, gente? Geralmente, quando a gente fala com raiva, costuma não dar bom, não. É importante a gente esperar um pouco, orar bastante também, por um tempo, né? Para depois a gente apresentar essas coisas. Tem umas coisas meio assim, né? Boa noite, Thaís. Tem que responder no WhatsApp, eu não esqueci, tá bom? Para não conseguir fazer isso ainda. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer contar alguma experiência? Senão a gente vai encerrando por aqui. O Jacob quer falar, a gente tem um gringo aqui com a gente. Me escutam? Ou ela postou aqui? Ok. Tá bom. Eu pensei em, porque você estava dizendo como digo, eu esqueci. Mas quando pessoas estão corrigindo você, você pode pensar em algo no passado que aconteceu. E isso é muito interessante. Eu acho que não é só relacionado com coisas que aconteceram, mas também atitudes, como atitude vítima, que algumas mentalidades que você pode ter, como as pessoas estão me julgando, me criticando. E eu observei isso em minha vida, e há muitas pessoas muito boas que me ajudam com suas palavras, ou tentam ajudar-me, mas muitas vezes minha atitude não é boa. É como essa pessoa está me atacando, mas essa pessoa não está me atacando. Quer ajudar-me, mas eu tenho que tirar essa mentalidade fora de mim.
É uma das formas também de pensar, né? Quando a gente está do outro lado, né? A pessoa que está recebendo ali a correção. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, fazer alguma pergunta? Nós temos o livro disponível em PDF atualmente somente no espanhol. O inglês, não tenho acesso ainda ao completo, e tem uma amostra que a Amazon disponibiliza, que, se eu não me engano, tem 5 ou 9 capítulos do livro. Então, é uma amostra, né? A gente até enviou no grupo, mas eu posso colocar naquele link que está na descrição também, não sei se tem. Mas lá no link da descrição, Augusto, não sei se você está no grupo, mas nesse link a gente tem o PDF em espanhol, tá bom? E aí, se você tiver interesse de ler em espanhol, tem essa opção lá. E aí a notícia boa é que o livro em português está sendo revisado. Orem por isso, tá bom? Para a pessoa conseguir terminar o mais rápido possível, para que depois vocês possam ler, enquanto a gente vai fazer a explanação de novo, daqui a um tempo, enfim. Vai ser bem legal o teu livro em português. Então, nos ajudem em oração por esse projeto, tá bom? Mais alguma pergunta ou comentário? Eu estava ouvindo você. Luana, só que você está falando que nós estamos te ouvindo. Não? Não sei, você olha. Ah, não. O meu microfone tá, meu alto-falante desligado. Pode falar, Luana. Eu estava ouvindo você falar lá no começo, né, sobre a questão da rejeição, de você não sentir aceito em canto nenhum. E eu estava pensando, né, esse sentimento de que se você desaparecer, ninguém vai sentir falta, para mim é uma verdade todos os dias, entende? A impressão que eu tenho é que não vai fazer diferença, entendeu? E assim, por mais que a gente tente levar isso aos pés de Cristo e pedir para Deus nos ajudar a não ter esse tipo de sentimento, parece que é uma coisa recorrente, entende? Parece que assim, por mais que você tente, é aquela oração que Jesus fez, né? Parece que Deus não está ouvindo. Entende? É um sentimento, assim, muito ruim, porque a gente tenta entregar isso em oração, para que isso desapareça dentro de nós, porque se isso é opressão do inimigo, eu acredito que a gente... Deixa eu ver se eu consigo mutar um deles aqui. Só um pouquinho. Estou tentando diminuir o som, mas não estou conseguindo. Resolvido o problema. Que está 2 ligados aqui, o computador e o celular. Aí está dando eco. Então, assim, por mais que a gente tente, assim, entregar isso nas mãos de Deus e pedir para Deus mudar, transformar os pensamentos, como posso dizer, não se sentir dessa forma, é como se você não estivesse falando com ninguém, porque no outro dia você acorda se sentindo do mesmo jeito, e assim, a impressão que eu tenho é que parece que eu tenho que me conformar, que eu vou continuar pensando assim e me sentindo dessa forma. Sabe assim, aceita que dói menos? E pronto. Essa é a impressão que eu tenho, porque a impressão que eu tenho que pedir para Deus para tirar isso dentro de mim, eu não sei como funciona, sabe? Porque assim,
dentro das muitas terapias que eu já participei, o que nos é falado é que isso depende da gente, né? Nas terapias, normalmente, é falado que isso depende de nós mudarmos a forma de pensar. Mas, pelo que vocês falam aí, né, nesse grupo, de acordo com esse livro, isso é algo que vem de Deus. Não é uma coisa que depende de nós, entende? É o que, como posso dizer, é como se o inimigo tivesse nos prendendo e Deus fosse lá e nos libertasse daquelas prisões, daqueles pensamentos negativos e tudo mais. Então, assim, a minha pergunta eu falei tudo isso para te perguntar. Isso depende da gente ou depende de Deus nos libertar? Porque, olha, eu faço terapia desde os 23 e eu tenho 43. Então, assim, eu já fiz muita terapia. E as coisas não mudam por mais que eu tente. Então, se dependesse de mim, as coisas já tinham mudado. A forma de pensar já tinha mudado. Entende? Então, assim, tá. E se depende de Deus, por que eu peço e as coisas não mudam? Então, assim, depende de quem? Muito bem. Luana, foi uma pergunta muito importante, obrigado pela sinceridade, e eu quero partir aqui começar a construir essa resposta com vocês, a partir de entendendo que ela depende de 3 aspectos diferentes. Vamos lá. O primeiro ponto. São 8 fatores de saúde emocional. E alguns deles, vamos dizer assim, todos eles existem a parte que é humana e existe a parte que é divina. Tá? Então, eu quero que você reflita um pouquinho sobre quando algum dos outros fatores estão desregulados. Vou dar um exemplo para você. Avaliando a questão fisiológica do cérebro, por exemplo. Eu já citei essa ilustração aqui em outros contextos, mas há um tempo atrás, para que uma pessoa se tornasse taxista, se eu não me engano, na cidade de Londres, era feita uma prova bem exigente. A cidade tem 5.000 ruas e as pessoas os taxistas ali, eles tinham que decorar o nome daquelas 5.000 ruas. E aí, alguns neurocientistas avaliando aquilo ali, acharam interessante e quiseram fazer um teste com aquelas pessoas para analisar a capacidade de memorização delas. E fizeram algumas tomografias computadorizadas, algumas ressonâncias e tal. Perceberam que antes deles começarem o processo de decorar essas ruas, o cérebro estava num formato. E depois deles terem feito a prova, a parte do cérebro responsável pela área da memória havia crescido, aumentado de volume no cérebro. Isso está se referindo à fisiologia do cérebro. Olha que coisa interessante. Então, ao mesmo tempo que aquilo que a gente pensa, ela pode afetar a nossa fisiologia pode afetar aquilo que a gente pensa. Então, isso diz respeito não só à fisiologia, porque a fisiologia geral é um dos 8 fatores de saúde emocional. Entende? Em todos eles vai existir a parte que é humana. Explica como a fisiologia altera o que a gente pensa. Que a gente pensa alterar a fisiologia, eu consegui entender. Como é a fisiologia alterar o que a gente pensa? Como assim? Falta de serotonina, dopamina, esse tipo de coisa assim? Perdão, mutou. Você que mutou? Tá, peraí, deixa eu colocar o som aqui. Terminou sua pergunta, você entendeu como a mente afeta a fisiologia, mas não como a fisiologia afeta a mente, é isso? Tipo assim, a falta de serotonina, dopamina, endorfina, esse tipo de coisa? Essa fisiologia, essa química? Sim, fisiologicamente, quimicamente e de outras maneiras. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que se sentem naturalmente mais pacatos no dia de frio e sentem mais disposição, mais alegria, mais energia quente. Outro exemplo, e esse é clássico, né? Foi um fato histórico que marcou o estudo de psicologia, de neurociência, onde um rapaz que trabalhava numa detonação de rochas, ele sofreu um acidente no qual um bastão atravessou seu lobo frontal. E aí foi que as pessoas perceberam
que diferentes partes do cérebro é responsável por coisas diferentes. Então, foi uma coisa fisiológica que prejudicou seu cérebro, ele sofreu um prejuízo fisiológico no cérebro, mas a partir de então, seu comportamento mudou, porque a área do cérebro responsável pelo processamento racional das coisas tinha sido extremamente prejudicada. Então, as coisas, elas se influenciam, e cada um dos 8 fatores, eles têm a influência sobre si. Então, a primeira observação importante para a gente responder a sua pergunta: é necessário você passar por cada um dos 8 fatores para entender o que pode estar errado. Segundo ponto importante, quando Comprei a pessoa... o seu treinamento, eu vou fazer. Dos 8 fatores. Sim, Deus seja louvado. Você já tem acesso lá, Luana, pode assistir nas aulas. Eu sei. Enfim, depois eu converso sobre isso com vocês. Vamos lá. Mas tá lá. Uma hora eu faço. Beleza. Agora não dá. Aí, vamos lá. O segundo aspecto que influencia. Quando você começa o processo de busca pela libertação espiritual, que é o que nós temos ensinado, esses princípios aqui nas reuniões, com base nas histórias desse livro, isso é realmente um processo. E tem que haver perseverança. Aqui nós estamos falando da parte espiritual, que é um dos 8 fatores, tá? Quando a gente avança um pouco naquilo ali e a gente retrocede, a gente pode estar perdendo para Satanás uma experiência impressionante, uma vitória fantástica que a gente construiu. Entende? Então, tem que ser uma perseverança que se apega a Deus e fala: Senhor, eu não te solto se não me abençoares. Eu vou ficar aqui junto de ti, eu não vou escolher algum tipo de alívio para essa dor em qualquer outro caminho, que no contexto de um vício, por exemplo, né, como nós falamos na reunião de ontem, inclusive, perdão, foi erro nosso, nós deveríamos ter subido isso no YouTube já, não subimos, mas vamos subir, e aí vocês vão ter 2 aulas para assistir nesse final de semana, tá? Então, a gente tem que decidir seguir no caminho de Cristo e não mudar nosso padrão de atitude até envolvendo tudo que estiver envolvido, não mais voltar atrás. Tá? Então, é um processo, leva tempo, na vida de cada uma dessas pessoas não foi da noite para o dia, né? Então, o processo de oração, existem diferentes fases neles. Existe a fase onde a gente pede a Deus que nos mostre aonde estão as mentiras de Satanás, em que momento elas começaram. E existe a fase onde a gente troca de fardo com Cristo. Tá? Então, essas orações, elas estão dentro desse processo. Se você não tiver dúvida sobre isso, assiste o vídeo onde o pastor Paul Conniff apresentou com a gente a oração da cruz. Ele está bem cortado, a gente não conseguiu editar ainda, porque foi muita... A gente não teve fixo no lugar, andamos por diversos lugares agora no final do ano, mas nós temos intenção de editar para que fique fluido assistir essa reunião, tá? E aí... Vocês estão em que estado agora? Oi? Vocês estão em que estado da federação? São Paulo, Mato Grosso? MS, Mato Grosso do Sul. Entendi. E o último aspecto que nós temos, falei o primeiro, que é os 8 fatores, tem que passar por cada um deles para ver. O segundo é que quando se trata da troca espiritual, ela é um processo e a gente tem que perseverar nesse processo até o final, a gente não pode retroceder nele. E temos o terceiro aspecto. Existe, sim, a possibilidade de que Deus tenha escolhido algumas pessoas, ele escolhe algumas pessoas para passar por algumas lutas especiais, para provar que mesmo sendo submetido àquele tipo de circunstância, é possível viver aquilo e não negar a fé. Um exemplo disso é a história de Eliseu, né? Ele curou pessoas de lepra e, no entanto, ele morreu doente de uma determinada doença. Isso está escrito lá em 2 Reis. E é interessante que mesmo depois que ele morreu, um defunto caiu sobre o seu osso e esse defunto ressuscitou, mas ele morreu doente. Como que um homem que tinha poder sobrenatural de Deus para curar lepra, a doença mais temida do mundo na época, morreu doente de alguma outra doença menos mortal, vamos dizer assim? É praticamente impossível, mas foi exatamente uma prova de fé, para testemunhar para todo o universo de que uma pessoa pode passar por esse tipo de circunstância e não negar fé. Mas eu não recomendo que você aceite para si o condicionamento mental de que Deus escolheu você para sofrer isso. Antes de você passar pelos 8 fatores, e antes de você
perseverar no processo o tempo que for necessário, no processo de troca espiritual, tá? Então, não pense, não, Deus me escolheu para sofrer isso daqui a vida inteira. Não, eu não recomendo que ninguém sinta isso, tá bom? Eu recomendo que você ajuste os detalhes dos 8 fatores e persevere no processo de troca espiritual de fardo com Cristo, rejeitando os pensamentos de Satanás e aceitando somente o pensamento de Cristo o tempo que for necessário. E eu acredito que a cura passa por aí, tá bom? Entendi. Ok, muito obrigado pela sua participação com a gente. A Neide disse assim, Luana, eu penso que somente o exercício persiste da prática da oração proposta pelo autor, e também uma meditação profunda no sofrimento de Jesus, buscando se colocar no sofrimento dele, vai aos poucos, trazendo libertação das cadeias e prisões do inimigo em nossas vidas. E também trazendo entendimento das próprias lutas. Sim, e isso tudo aqui está mesclado no processo, né? Isso aí. Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguma contribuição? Ok, pessoal. Então, desejamos a vocês uma boa noite. Vamos subir os vídeos lá no YouTube, tá? E que seja um final de semana muito especial para vocês. Não percam a próxima reunião. A nossa última reunião Exatamente. dessa Eu achei primeira que leitura. era essa, tá? Mas dessa primeira leitura vai ser a última. Não, mas semana que é a vem. última história, né? É a última história mesmo. Aí tem mais um encerramento do livro, né? Exato. É isso. Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite. Boa noite.